Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Talvez você já tenha se perguntado por que há tanto desemprego e por que há países os quais tem um desemprego bem menor, uma taxa de desemprego baixa, e tem países onde há muito desemprego. Por que há essa diferença tão grande no desemprego entre o país A e o país B e o país C? E para nós entendermos o porquê essa diferença tão grande no desemprego entre os países, é importante nós entendermos as 6 formas de desemprego. Então eu vou explicar para vocês quais são as 6 formas de desemprego. Começando pelo desemprego natural. É o desemprego por assimetria de informação. Marcos, me explica o que é a assimetria de informação. Digamos que eu quero trabalhar na minha cidade como cozinheiro e tem restaurantes nessa cidade querendo cozinheiros. Agora, eles não me conhecem e eu não conheço eles. Ou seja, há uma assimetria de informação. Eu não sei que esses restaurantes, os quais querem contratar um cozinheiro, existem e que eles querem contratar um cozinheiro. Talvez até saiba que eles existem, mas não sei que eles querem contratar um cozinheiro. E eles não sabem que eu sou um cozinheiro e que estou procurando um emprego como cozinheiro. Ou seja, há uma assimetria de informação e isso acaba gerando um desemprego. E esse é um fator muito importante de desemprego. Há fatores os quais não são tão importantes e há fatores os quais são muito importantes. E o desemprego natural é uma das principais formas de desemprego. Nós temos também o desemprego friccional, que é o desemprego pela mudança de ocupação. Digamos que eu receba um valor em uma empresa e outra empresa quer me contratar por um valor maior. Entre eu sair da empresa A e ir trabalhar na empresa B, durante certo período, eu vou estar desempregado. E é exatamente por isso que esse não é um desemprego tão preocupante. Nós temos também o desemprego cíclico ou conjuntural, aumenta durante a recessão e diminui durante a expansão econômica. Nesse canal tem vários vídeos falando sobre ciclos econômicos, então se vocês não entendem o que alguém quer dizer por desemprego cíclico ou conjuntural, voltem nos meus vídeos onde eu falo sobre ciclos econômicos e vocês vão entender o porquê que acontece esse desemprego. Mas em momentos de recessão, em momentos de queda na demanda, as empresas acabam despedindo mais. Em momentos de expansão econômica, em momentos de aumento na demanda, as empresas acabam contratando mais. E por isso que quando há a recessão, acaba havendo um maior desemprego e quando há uma expansão econômica, costuma haver um menor desemprego. Nós temos também o desemprego estrutural, que é quando há inovações tecnológicas. Esse é o desemprego menos preocupante e algumas pessoas erroneamente falam que esse é um desemprego muito preocupante porque há um aumento na tecnologia, há um aumento na eficiência dos processos de produção e isso acaba gerando desemprego. Mas vamos parar um minuto e pensar a respeito. Se você tem 10 pessoas que trabalham no campo, e essas 10 pessoas produzem R$3.000 por mês trabalhando no campo. Digamos que uma dessas pessoas, por algum motivo, acaba se tornando muito mais produtiva. Ela começa a produzir R$30.000 por mês. Ou seja, ela está trabalhando o mesmo que 10 pessoas. O que acontece aí? Há um ganho na eficiência. Essa pessoa agora consegue, trabalhando a mesma quantidade, produzir mais. Isso vai fazer com que o preço desses produtos caiam. Então digamos que eu estou em uma plantação de batata e a batata custava R$1, agora essa batata talvez custe 80 centavos, porque houve um ganho de eficiência, houve um aumento na produtividade. Só que com isso, pessoas irão ficar desempregadas. E aquela pessoa a qual produz muito mais vai continuar empregada, vai ganhar mais do que ela ganhava antes. E alguns vão dizer, então, está vendo? Você vai gerar aí um desemprego e isso é ruim. Não, porque essa pessoa a qual ganha mais do que ela ganhava antes, ela vai criar novas necessidades, ela vai consumir com esse dinheiro. Talvez ela vai reformar a casa dela, ela vai comprar um carro novo, ela vai mais em restaurantes, ela vai viajar mais. E aí essas pessoas as quais estão desempregadas serão contratadas pela empresa a qual reforma casas, pela montadora que produz carros, pelo restaurante, o qual precisa de mais mão de obra, pelo hotel, pela agência de viagens, pela companhia aérea, a qual vai receber agora mais clientes. E esse aumento de eficiência, esse aumento de produtividade tem um efeito de baixar o preço da batata. Ou seja, essas pessoas as quais foram contratadas, agora quando elas forem comer uma batata, elas não vão precisar gastar tanto dinheiro. Ou seja, essas pessoas se tornam mais ricas. Mesmo que elas ganhem o mesmo valor ou ganhem um valor abaixo do que elas ganhavam, elas estarão mais ricas, porque agora o custo de vida delas diminuiu.
E é por isso que o emprego estrutural não é algo ruim como muitos falam, pelo contrário, é algo ótimo na maioria das vezes, quando nós estamos falando de um emprego estrutural como consequência de uma melhora na eficiência, uma melhora na tecnologia. Nós temos também o desemprego sazonal. É da natureza de determinadas atividades cuja a demanda por mão de obra não é homogênea. Vamos pensar num hotel em uma praia. Ele vai ter uma demanda maior, provavelmente no verão, e uma demanda menor no inverno. Pode ser que no inverno ele vai despedir mais funcionários e no verão ele vai contratar mais funcionários. Agora, um hotel que fica na montanha, talvez ele vai ter uma demanda maior no inverno e menor no verão. E aí ele vai contratar mais funcionários no inverno e vai despedir mais funcionários no verão. Ou então nós podemos pensar na colheita de determinados alimentos. Você tem alimentos os quais são colhidos no meio do ano. Você tem alimentos os quais são colhidos no final do ano. Você tem alimentos os quais são colhidos entre o começo do ano e entre o final do ano. Por isso que você tem pessoas as quais participam dessas colheitas e elas durante ali 2 meses elas estão empregadas em determinada colheita. Aí elas passam um tempo desempregadas e são empregadas em outro tipo de colheita. Aí passam um tempo desempregadas e são empregadas em outro tipo de colheita. E assim por diante. E por isso, entre essas colheitas, há um desemprego sazonal. E nós temos a principal causa de desemprego e o motivo do porquê tantos países têm um desemprego tão grande, que é o desemprego por custos de transação, ou desemprego estatal, como eu gosto de chamar, que é o desemprego gerado pelos custos de transação impostos pelo Estado. Vamos parar para pensar um pouco, né? Por que existe tantas pessoas desempregadas? Por que você tem milhões de pessoas desempregadas? Como você tem milhões de pessoas que querem trabalhar, mas não conseguem? Veja, toda pessoa consegue produzir alguma coisa, tirando casos muito específicos de pessoas as quais têm um problema mental ou um problema físico muito grave, o resto das pessoas elas conseguem produzir. Pode ser R$100, R$500, R$1.000, não importa, todo mundo consegue produzir alguma coisa. Mas por que essas pessoas querendo produzir não conseguem? Porque existem muitos custos de transação. E quanto maior os custos de transação em uma sociedade, maior vai ser o desemprego nessa sociedade. Porque o que acontece? Eu vou pegar aqui um objeto para nós termos um exemplo. Digamos que eu queira fazer esta régua. Como que eu vou fazer esta régua? Eu vou precisar de insumos, eu vou precisar criar uma empresa, eu vou precisar chamar um contador, eu vou precisar contratar pessoas. Agora, em todos esses processos para criar essa regra, eu vou ter que pagar uma infinidade de taxas, eu vou ter que pagar taxas para diversos órgãos, vou ter que pagar taxas para o governo federal, para o governo estadual, para o governo municipal, para diferentes órgãos, eu vou ter que pagar o contador, eu vou ter que pagar os custos dessa papelada, eu vou ter um prazo para que essa burocracia toda aconteça. Isso é mais um custo que eu vou ter. Aí eu vou contratar alguém, eu vou ter vários custos de transação com contratos, vou ter mais uma burocracia em relação à carteira assinada. Depois que a empresa estiver rodando, vai haver outras burocracias as quais vão aumentar muito o meu custo de transação. E daí o que acontece? Quanto maior é esse custo de transação, mais isso inviabiliza eu contratar mais pessoas, mais isso inviabiliza a produção. E às vezes uma empresa a qual tem 100 funcionários, ela só não tem 120 funcionários porque você tem custos de transação postos pelo Estado, os quais são enormes. E veja, esse não é um problema só do Estado, porque mesmo se não houvesse um Estado, haveria algum grau de custo de transação. Você ainda teria que fazer algum grau de registro dos trabalhadores da sua empresa, algum grau de registro do seu produto, algum grau de registro do terreno sobre o qual você vai produzir aquele objeto. Agora, esses custos de transação seriam extremamente pequenos. Já em países como o Brasil, mas isso é algo que acontece no mundo inteiro, esses custos de transação são extremamente altos. E o custo dessa burocracia, que é o custo dessas transações, acaba inviabilizando determinados projetos e acaba inviabilizando que as pessoas sejam empregadas. Então, se você quer saber o principal motivo por você ter milhões de pessoas as quais querem trabalhar, mas não conseguem e estão desempregadas, é justamente pelos custos com burocracia, é justamente pelos custos com transação. E o culpado por esse desemprego é o Estado. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham entendido. Um abraço e até a próxima.